Que bênção, que manhã abençoada. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom revê-los. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. E quando me refiro a uma boa semana, não é uma semana isenta de problemas, mas é uma semana onde o Senhor Jesus os acompanhou em meio a esses problemas. Não tem como a gente correr, não é verdade, dos problemas. A gente vai para um lado, ele nos acha, mas a gente sabe de uma coisa, que Jesus está com a gente. E isso nos dá motivos para cantar, motivos para viver, motivos para nos alegrarmos, motivos inclusive para estarmos aqui. Então, que Deus abençoe você. Essa semana nós tivemos uma semana de oração abençoada, não é mesmo? Tivemos aí irmãos que passaram por aqui ao longo dos dias da semana. Tivemos uma média aí de 35, 32 pessoas por dia. E orando pela igreja, orando pelos projetos, orando pelas famílias. A gente falou, né, que o nosso propósito nessa semana era orar pedindo a Deus direção para nossa vida, para nossa família, para nossa igreja. E ao longo da semana, nós iniciamos com alguns pedidos, e pedidos que foram respondidos na mesma semana. Louvado seja Deus por isso. Tivemos um pedido compartilhado pela Cirlei quanto ao visto da irmã Cícera para a viagem, graças a Deus saiu. Oramos pela irmã, oramos pela família, oramos pela vida do irmão Joaquim, pai do Osmane e da Vanúbia. Ele passou pelo procedimento cirúrgico na quinta-feira, um procedimento delicado que, graças a Deus, correu bem, e ele está se recuperando para a honra e glória de Jesus. E a gente crê que ele vai dar testemunhos ainda disso tudo. Então, vimos aí respostas de oração. Vimos orando também por alguns outros pedidos, e eu compartilho assim de um modo muito especial. Nós temos desenvolvido o trabalho de capelania no batalhão de policiamento militar aqui do nosso bairro. Temos tido uma necessidade muito grande de expandir para outras unidades que estão aqui nesse perímetro da Zona Sul. E a gente vinha orando e pedindo a Deus para que Deus mandasse novas pessoas para nos ajudar. E aí na quarta-feira, um representante lá da associação me liga, falando: olha, pastor, tem uma pessoa aí da região, ele, a esposa, está disposto ao trabalho, quer ajudar vocês e quer começar agora, né? Então a gente vê, resposta de oração. Deus respondendo às orações do seu povo. Não nos cansemos, meus irmãos, de orar. Não nos cansemos de crer, de acreditar que o nosso Deus é um Deus vivo, Ele ouve e responde às nossas orações. Com isso também, nós continuamos orando pela vida da irmã Maria Santana. Ela fez o cateterismo, ainda está no hospital para uma série de observações que estão acontecendo. Continue orando pela vida das famílias que estão enlutadas, orando pela vida da nossa igreja. Hoje, na parte da noite, teremos uma presença muito especial aqui com a gente hoje à noite, e será a presença de 2 missionários, né? Uma missionária e um missionário. A missionária Veronice, ela vem lá da região de Goiânia, está compartilhando o projeto dela, está aqui na região e vai estar conosco no culto da noite. Portanto, eu peço aos irmãos, venham à noite também. Venham para ouvir desse projeto, para prestigiar o projeto e abençoar essa irmã. E teremos também a presença do pastor Carlos Prates, que é um missionário apoiado pela nossa igreja. Ele está no norte de Minas, na cidade de Itacarambi, e está fazendo um trabalho assim lindo, maravilhoso. Já está na plantação da 2ª igreja, gente se convertendo, envolvimento na cidade. Então venha para você ouvir desse projeto também. Então, a nossa igreja segue atuante, segue comprometida, e como nós sempre dizemos, nossa igreja é uma igreja bíblica, fundamentada nos parâmetros bíblicos, na palavra de Deus, e é uma igreja missionária também, uma igreja que investe nos projetos, que acredita nos projetos, e uma igreja
acolhedora, no sentido dos relacionamentos, no sentido dessa extensão de Jesus, o Jesus visível, que toca pessoas, que ajuda pessoas, que abraça pessoas. Essa é a expressão natural da nossa igreja. Nós não precisamos fazer força para isso. Isso acontece naturalmente. Então, vamos continuar firmes, comprometidos, engajados, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém, meus irmãos? Eu convido você nessa manhã a abrir sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Ao longo desse mês de agosto, de julho, né? Estamos finalizando julho, entrando em agosto, mas ao longo desse mês de julho, nós falamos de forma bem enfática sobre o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo, nossa oração em podermos de alguma forma sermos úteis, abençoarmos, sermos expressão visível do reino. E Neemias, ele é um livro que nos apresenta bastante sobre essa realidade de nos focar naquilo que de fato é importante, focando nossa atenção naquilo que de fato é importante. Neemias capítulo 2, e eu estarei lendo o versículo 20 a princípio, depois a gente vai passar em outros versículos desse mesmo capítulo, mas o texto bíblico nos diz assim, nas palavras de Neemias, Neemias respondendo a acusações, Neemias respondendo a pessoas que desacreditavam, Neemias respondendo a uma geração incrédula e perversa. Neemias diz assim: então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã. Obrigado pela vida dos nossos irmãos aqui. Obrigado pela vida daqueles que não puderam estar, mas estão nos acompanhando pela transmissão. Que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, bem como uma injeção. Pedimos, ó Deus, revigora nossas forças, aumenta a nossa fé. No nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Amém. Amém. Se importando de fato com aquilo que é importante. Parece algo até redundante, e nós em algum momento falamos sobre essa necessidade de nos importarmos e darmos prioridade àquilo que de fato demanda esforço, demanda fé, demanda de nós, né? Demanda dessa matéria-prima humana, demanda desse valor humano, mas não somente dele. Algo que, conjuntamente com o que Deus está fazendo, é algo que pode ser potencializado e surtir muitos efeitos. A gente vê aqui no livro de Neemias, Neemias ele foi chamado por Deus, como você bem sabe, ele foi tocado por Deus para que, diante de uma situação, e essa situação era ali a reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam ali destruídos, estavam fendidos e expondo a cidade, os moradores daquela cidade, aos ataques inimigos e ali a sua destruição total. Neemias, ao saber da situação, capítulo 1 nos fala acerca disso. Neemias, ele ora a Deus, ele pede sabedoria a Deus, ele clama a Deus para que aquele problema fosse resolvido e que de alguma forma ele pudesse ser usado nesse processo. É interessante porque nas nossas orações, por vezes, nós não nos colocamos como parte da resolução do problema. E Neemias, ele ora de forma contrária. Neemias, ele ora se colocando como parte daquele processo que poderia culminar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu aprendo com essa oração a me colocar também à disposição do Senhor diante de alguns pedidos de oração que vêm ao meu coração e
e de alguns problemas que eu consigo visualizar. Eu espero que você também possa assim se prontificar. Mas Neemias, ele se coloca ali e ele pede ao Senhor, Senhor, dê sabedoria. A oração de Neemias é uma oração que fica ali de uma forma muito intimista entre ele e Deus. Nós conseguimos visualizar no texto bíblico mais o diálogo dele com o rei, ali o diálogo dele fazendo algumas petições, porém, o diálogo dele com Deus é algo muito particular. Eu acredito que ele ora a Deus pedindo, Senhor, me dá coragem, porque eu estou com medo. Senhor, me dá recursos, porque eu não tenho. Senhor, abre os caminhos e as possibilidades para que eu possa ir nesse lugar aonde ninguém, durante todo esse tempo, se dispôs a fazer algo em favor dessa situação. Aqui é interessante no texto bíblico, porque nós encontramos 3 atitudes ou 3 expressões no versículo 20, que primeira atitude ou expressão tem a ver com a ação divina, ou seja, o ato de prosperar, né? Aqui a gente vê que Neemias, ele diz, olha, o Deus dos céus nos fará prosperar. É uma atitude divina. Neemias, ele não tinha recursos. Neemias, ele trabalhava ali lado a lado com o rei, e acredito eu que mesmo diante de algumas mordomias e até mesmo acessos que ele tinha, ele não era alguém que tinha ali a riqueza na mão. E ele entende, quem vai nos fazer prosperar nessa missão? É Deus. É Deus quem vai nos fazer prosperar. Então, ele clama e ele entende que é uma ação divina, é algo de Deus. Mas também, Neemias, ele se apresenta e ele reconhece a sua identidade em tudo isso. Neemias, ele diz, olha, nós, os seus servos, né? E aqui a identidade tem muito a ver com essa realidade humana. Neemias, ele se posiciona diante de muitas identidades ali que poderiam haver, que poderiam ser aplicadas para ele. Ele poderia colocar, eu como servo do rei aqui, eu como um funcionário público, eu como o copeiro do rei, eu me coloco diante do Senhor, mas não, ele não coloca os títulos. Deus, ele não está de olho nos títulos. Deus, ele não está de olho nessa hierarquia que, humanamente falando, nós criamos. Deus está de olho no coração, e no coração de servos. Você é servo do Senhor Jesus? Você sendo servo do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que não existe algo maior para o nosso reconhecimento do que servos do Senhor Jesus. Se alguém algum dia falar assim, lá vai o servo do Senhor Jesus, se alegre com isso. Porque não há título maior, mais belo, mais bonito do que esse. E Neemias, ele traz à memória a figura de uma atitude que era precisa ser tomada. E essa atitude é, olha, nós nos levantaremos e edificaremos o muro. Nisso, aonde há atitude, nós vemos que há uma mescla entre a ação divina e a ação humana. Deus vai fazer prosperar, mas quem está ali, se colocando à disposição, vai dispor das matérias-primas, vai dispor dos recursos, vai dispor da força para ir e reconstruir os muros. A gente sabe bem a história, onde ela termina e como ela termina, o desfecho dela. Os muros são reconstruídos em 52 dias, um marco histórico, uma empreitada grande, muitas pessoas envolvidas, não havia ali questão ligada a quem estava trabalhando, eram pessoas da alta classe, eram pessoas mais humildes, eram jovens, eram adolescentes, eram crianças, eram pessoas que empunhavam em uma das mãos a espada, porque o inimigo poderia chegar a qualquer hora, e na outra mão empenhavam uma ferramenta para a edificação do muro. Isso daí é algo extraordinário, porque a gente vê que quando Deus está no negócio, a coisa acontece. Por vezes, a gente pode se empenhar em alguns projetos aonde Deus não está. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque aonde Deus não está, há cansaço, há enfado, há fadiga, há desespero. E aqui nós vemos que o povo se engaja naquela reconstrução, e os muros são reconstruídos numa marca histórica aí de 52 dias.
Eu vejo em tudo isso que um dos maiores intentos ali do inimigo, e nós não podemos desprezar a realidade de um inimigo que estava ali, visível e invisível. A atitude desse inimigo era tentar tirar o foco de Neemias e da equipe que com ele estava. Tentar tirar o foco, tentar desviar a atenção, tentar desviar os esforços, tentar desviar o propósito. Neemias, quando ele identifica a grande obra que estava diante dele, a sua atenção ela é dirigida àquilo que se restringia à reconstrução dos muros. Foco, atitude, nada vai fazer com que eu perca a atenção. Vemos que o inimigo tentou ali colocar pessoas para desanimar Neemias e os que com ele estavam. Vemos aqui a expressão de dois homens, Tobias e Sambalate, que eram ali pessoas pessimistas. Eram pessoas que não acreditavam naquilo, eram pessoas que tentavam desanimar Neemias de toda forma, falando: os muros não serão reconstruídos, vocês não conseguirão, os inimigos chegarão, lançando ali sempre uma nuvem que pairava com desânimo e desatenção. O inimigo certamente usava dessas pessoas para que o desvio da atenção daquele grupo acontecesse, o desvio dos esforços, o desvio do propósito. Meus irmãos, e quantas vezes nós nos comprometemos com alguns projetos e nós não realizamos esses projetos porque nós desviamos facilmente a nossa atenção. Você já tentou fazer leitura da Bíblia com a televisão ligada? Não consegue. A atenção vai desviar. Você está ali com a Bíblia aberta, naquela tarde onde a santidade baixa em você, e aí 4 horas da tarde, aí começa o jogo da Globo, né? Começa lá Corinthians e Palmeiras, né? Ou São Paulo e Corinthians. E você está ali tentando ler a Bíblia, e você coloca um propósito: vou ler os 5 capítulos que eu preciso hoje para terminar a leitura até o final do ano. E você começa lendo, até que, pênalti! Acabou a atenção. Você não consegue mais. Você já tentou se engajar em alguma atividade e você perdeu a atenção, por exemplo, sei lá, as mulheres que aqui estão, às vezes na cozinha, cozinhando, estou ali, preparando uma comida, está indo tudo bem, o feijão está fresquinho, está tudo certinho, e aí daqui a pouco vem alguma coisa que tira a sua atenção. E aí daqui a pouco você começa a sentir o cheiro, o arroz queimou, o feijão queimou, a carne queimou, não é? Questões, às vezes, pequenas, que fazem com que todo projeto vá por água abaixo. E Neemias, ele entendia que essa questão da desatenção ou do desvio da atenção seria crucial para que os propósitos não fossem realizados. Neemias, ele usa de estratégia, sem desconsiderar a fé. E isso nos chama a atenção, porque quando nós estamos engajados com as coisas de Deus, nós não podemos deixar de ser propositais com aquilo que envolve o cumprimento dos propósitos daquilo que Deus coloca diante de nós. É ler a Bíblia, precisamos ter foco. É fazer uma missão, é preciso ter foco. É estarmos aqui na igreja, é preciso ter foco. Neemias, ele usa das estratégias sem desconsiderar a fé, porque a gente vê que Neemias, ele ora, mas ele também, ele traça a rota por onde ele vai caminhar e ele vai passar para chegar até Jerusalém. Uma rota estratégica, aonde ele passaria ali por portos, por aduanas, aonde ele passaria ali por locais aonde eram divisas e que para materiais circularem de um lado para o outro era preciso passar pelas divisas, e ele vai levando a carta que o rei havia dado a ele e vai fazendo contato com as pessoas.
E vai dizendo, olha, vai vir um carregamento de madeira e é para a reconstrução dos muros de Jerusalém, e o rei, ele deu a carta já permitindo que passe aqui por esse local. E ele ali apresentava, ele trabalhava de uma forma onde ele negociava talvez ali com os prestadores de serviço que iam ali ajudá-lo, ou então com os fornecedores de materiais. Então ele usa de estratégia. E às vezes a gente fica nessa, não, a estratégia humana, ela vai em desencontro com aquilo que nós entendemos por fé. Mas não. Neemias, ele faz os contatos necessários, ele estabelece um planejamento, ele usa de estratégia sem desconsiderar a fé. Mas também nós vemos que diante de tudo isso, a obra era grande demais, envolvia a necessidade de muitas pessoas, mas começou com poucas pessoas. Toda grande obra, todo grande projeto não começa com multidões, começa com poucas pessoas. Um dia nossa igreja começou com algumas poucas famílias que se reuniram, talvez num ambiente não tão aconchegante como esse, talvez em bancos aonde hoje nós falamos que são duros, mas naquele tempo não havia, talvez com bíblias aonde não tinha tanto acesso, tantas cópias impressas e daí por diante. Nós vemos que Neemias, o versículo 12 do capítulo 2, diz que ali, de noite, ele se levantou, juntamente com alguns poucos homens que estavam com ele. Vemos que isso mostra que começa com poucos, mas não se limita aos poucos. A obra cresce, a obra avança. Deus havia colocado e proposto no coração de Neemias não se acomodar com aquela situação. E Deus propõe no coração dele de uma forma tão extraordinária, aonde Deus coloca dentro do coração dele grandes coisas, mesmo sendo um grupo pequeno, sem desconsiderar a verdade de que poderia se tornar um grupo grande. O versículo 12 nos mostra, e de noite me levantei, eu e poucos homens que estavam comigo. Mas foi algo de Deus. Foi algo que Deus tinha colocado no coração daquele homem, e como disse no começo, aonde Deus está, as coisas acontecem. Deus, ele nos envia, Deus, ele nos comissiona, Deus, ele nos capacita, Deus, ele nos dá disposição para seguir em frente. Jesus, ele envia de 2 em 2, mas não restringe a somente 2. Ele aglomera discípulos para a grande missão que está diante dele. Não há cristianismo, não há cumprimento efetivo do cristianismo sem decisões verdadeiras, sem conversão genuína, sem arrependimento autêntico, sem o ajuntamento de servos, filhos e discípulos de Jesus. Quando digo que o melhor nome que podemos ser reconhecidos é servos de Jesus, é discípulos de Jesus, eu quero dizer que nesse nome há o reconhecimento de um grande povo que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador e está disposto, independente das distrações dessa vida, a seguir Jesus. Hoje nós temos nos distraído com muita coisa. Hoje nós criamos muito pretexto. Hoje nós criamos muitas desculpas para servir a Jesus. Parece até que nós estamos fazendo um favor para Jesus. Parece até que nós estamos fazendo um favor para a obra de Deus, sendo que o favor foi feito por Ele. Ele se entregou por nós na cruz. Ele derramou do seu sangue. Ele nos amou e nos amou até o fim. Ele nos chamou de amigos. Não foram os discípulos que chamaram Jesus de amigo, Jesus os chamou de amigos. Jesus falou, eu não vos chamo mais de escravos, eu vos chamo agora amigos. E o amigo deu a vida, o amigo se entregou, o amigo se dispôs de tal forma aonde o propósito foi cumprido. E eu termino dizendo que nós não temos tempo para perder diante da grande missão que nós temos, meus amados. Nós não temos tempo para perder. O versículo 19 do texto de Neemias 2 fala que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram, que é isso que vocês fazem? Quereis rebelar-vos contra o rei?
E aí Neemias responde: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem justiça no reino. Não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Nós não temos tempo para perder, meus amados. Não temos tempo para perder com tempo. Não temos tempo para perder tempo com discussões triviais. Não temos tempo para perder com atividades sem propósitos. Não temos tempo para perder com entretenimentos diabólicos. Não temos tempo para perder com quem decididamente se levanta para destruir o que Deus está construindo. Precisamos remir o nosso tempo, porque o tempo é único, e nós estamos diante de algo aonde é uma única vida, é um único tempo, é um único ciclo, e se nós não vivermos o que Deus tem para nós nessa vida, nós não teremos uma outra vida, humanamente falando, para viver. Aquela ideia, né, de morrer, voltar, morrer, voltar, morrer, voltar, isso não existe. A Bíblia fala que ao homem foi dado somente uma vida, uma morte, e com isso, uma ressurreição. E essa ressurreição é com Jesus. Toma cuidado, não perde tempo. Toma cuidado com o que você tem enchido sua cabeça. Hoje a gente vê que boa parte das doenças existentes, ela se dá justamente porque o povo está enchendo a cabeça com um monte de besteira, com um monte de porcaria. Como nós não queremos uma geração assustada, uma geração com medo, uma geração depressiva, diante de tanta violência que é assistida, diante de tantas... Não tenho nada contra as séries, eu não consigo assistir, é uma coisa minha, eu me perco, eu não consigo ter atenção. Mas como que a gente vai se desdobrar, se dando, enchendo a cabeça com algumas séries que são ali, é monstro, é pau, é pedra, é bomba. Eu digo lá em casa, eu tenho pesadelo, eu não assisto esses negócios. Porque isso vai minando o coração, vai minando a mente, e aí o povo vai ficando assustado, o povo vai ficando com medo. Né? Vai surgir o monstro, vai aparecer, está atrás de mim, está vindo atrás de mim. Então, toma cuidado com o que você vê, toma cuidado com o que você ouve, toma cuidado com o que você alimenta o seu coração. Entenda que você é parte daquilo que você vê, parte daquilo que você ouve e parte das pessoas com quem você anda. Então, toma cuidado. E termino dizendo que nós precisamos nos dedicar àquilo que de fato exige importância da gente. E isso envolve servir a Jesus. Isso envolve orar com fé. Isso envolve acreditar de todo o coração que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é Ele que nos chama como servos para viver coisas extraordinárias. Viver os milagres, viver os prodígios, viver aquilo que ainda não completou totalmente, mas nós conseguimos enxergar em parte e que envolve o reino de Deus. Que Deus, meus amados, abençoe você grandemente. Que Deus guarde seu coração e que você possa, diante das prioridades que você tem, se dedicar àquela que é necessária. E essa é servir a Jesus com todo o coração. Toma cuidado com o que você gasta seu tempo, toma cuidado naquilo que você investe seu tempo, porque no final pode ser que é simplesmente areia lançada ao mar, palha diante do fogo ou combustível diante de uma combustão. Vai queimar, vai ir embora, não vai ficar nada, e quando você se vê, você vai estar sozinho. Mas Jesus, ele disse: não vos deixarei, nem vos desampararei. Se existe uma decisão que nós precisamos tomar hoje, é a decisão de seguir Jesus com todo o nosso coração e entender que Ele, sim, é a prioridade da nossa vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Se a palavra de Deus, em algum ponto, tocou teu coração, falou com você diante das suas prioridades que você tem tomado, talvez você tenha perdido o foco de Jesus por algumas distrações que têm acontecido, e você quer
pedir ao Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, redireciona o meu olhar, redireciona meu coração, redireciona as minhas atitudes, redireciona o meu tempo. Eu tenho perdido tempo com muita besteira, com muita coisa que não agrega, que não contribui para a paz do meu espírito, mas ao contrário, tem me levado para baixo, tem me lançado na caverna, tem me colocado num submundo, que é um submundo onde o Senhor não está. Se você, de alguma forma, nesta manhã, quer colocar a tua vida diante do Senhor, consagrando-a a Ele, eu convido você a ficar de pé, nós vamos orar a Deus e pedir ao Senhor, nos ajuda, nos ajuda. É fácil perder a atenção, é fácil perder o foco, é fácil nos distrairmos durante a caminhada, mas Jesus é aquele que fica dizendo, ei, filho meu, ei, eu estou aqui, olha para mim, eu estou aqui. Não fica perdendo tempo olhando para as coisas que o mundo oferece. Olha para mim, eu sou a fonte de vida, eu sou Emanuel, eu sou o grande eu sou o Salvador, foi eu que derramei o sangue por você, foi eu que dei vida abundante, foi eu que venci a morte, foi eu que disse que você também venceria. Ei, olha para mim. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado porque nesta manhã a palavra do Senhor, ela veio para a gente de novo, mostrando o quão o Senhor se importa conosco e nos ajuda e nos alerta para que não venhamos dar atenção às vozes que tentam roubar o nosso olhar do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração se redirecione a Jesus, que a nossa voz se redirecione a Jesus, que os nossos pés se redirecionem no caminho de Jesus. Aquece-nos com o teu calor, faz brotar em nós o amor que vem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar, perdoar, e que dentro de nós haja humildade para reconhecer os nossos erros e nos arrepender, porque diante disso há valor. Toda honra e glória sejam dados ao Senhor. Abençoa os nossos irmãos em Cristo Jesus. Abençoe as famílias. Toma nas tuas mãos, guarda-os com o teu poder. E é no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.